Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no mais podcast de Olho no Futuro. Vamos falar sobre a advocacia para pequenas e médias empresas. Eu sou o Jefferson, contador, da Virei Contador. Estamos aqui para ajudar você, pequenas e médias empresários. Estamos aqui com um time jovem de advogados e vou deixar eles se apresentarem, né? E aí, pessoal, boa tarde. Eu sou o Renan, advogado da MFL Advogado. E estou aqui com muito prazer para estar compartilhando um pouquinho desse momento aqui, né, Jefim? De bate-papo. Verdade. Descontraído e saber que todos podem ter advogados, né? Com certeza. Boa tarde, pessoal. Sou Danilo, sou sócio da MFL Advogados. Estou aqui para contribuir com o que a gente conseguir para facilitar a vida dos pequenos e médios empresários. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, não sei, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, não tem como saber. A gente está gravando à tarde. Nós estamos gravando à tarde, mas agora, que hora que o pessoal vai assistir, eu não sei. Meu nome é Vinícius Fraga, também sou sócio da MFL, advogado da MFL. E estamos aí para bater um papo, para você entender um pouco da importância de uma assessoria jurídica para sua empresa, mesmo que ela seja uma pequena empresa ou uma média empresa, né? Porque as pessoas acabam confundindo isso. Verdade. Eu acho que é só para grande. Isso exatamente. Assessoria jurídica é importantíssimo, né? Hoje no dia a dia do empresário. Me fala assim um pouco do início da empresa de vocês. São jovens, estão aí começando. E da Moscon e Fraga e Lira. Para as pessoas começarem a conhecer a empresa de vocês, né? Já entenderem como que é advogado, que eles podem ter advogados e de qualidade também, né? Nossa história, assim, primeiro a gente sempre fala que lá no escritório a gente começou todos empreendedores, antes em outros ramos, né? O Vini aí já trabalhou com celular, Danilo já trabalhou com comércio, tudo quanto é tipo de coisa. Eu talvez não na mesma jornada deles, muito específica no comércio, mas já tive meus empreendimentos antes de advogar. E aí depois que a gente se reuniu, todos como operadores agora do direito, né, a gente começou a pensar em como a gente poderia contribuir para quem a gente era antes da advocacia, ou seja, para o empresário. E nisso a gente decidiu entrar nessa jornada, né, de abrir um escritório. A gente já está aí nessa toada aí já tem 3 anos e a gente está, graças a Deus, se desenvolvendo muito bem, porque a gente entendeu que primeiro, na advocacia existe um problema muito grande, que é uma visão muito arcaica de como operar o direito, de como comunicar com o seu cliente, seja ele qual for, seja uma empresa, uma pessoa física, um idoso, um jovem. Existe, às vezes, uma distância muito grande. E quando a gente olhou para onde a gente queria trabalhar, a gente entendeu primeiro que a gente precisava pegar essa distância que era gigantesca e fazer ela ficar bem perto, né? Ou seja, a gente aproximar o cliente da gente, para que a gente pudesse falar a mesma língua, pensar nas mesmas coisas. Então, a gente vê, de fato, um cliente como um parceiro, né? Não como apenas um cara que vai trazer proveito econômico para o escritório. Mais um produto, né? Isso, a gente vê ele como um parceiro mesmo. E a gente entende muito que a nossa visão é de empresário para empresário, porque da mesma forma que ele empreende dentro da empresa dele, a gente empreende no escritório e antes mesmo de advogar, a gente também já era empreendedor em outras áreas. Isso que é legal também, Renan, pegando esse gancho aí. Vocês já foram empresário, né? Então você já sabe a dor de que é ser empresário. Como poder ajudar eles também, a pessoa que está começando agora, tem uma empresa, fala, não tem como pagar um contador, não tem como pagar um advogado, né? Então, quer dizer, vocês entendem essa dor, né? Então, Jefinho, o que acontece? Quando houve a nossa junção, quando aconteceu essa junção e a decisão de montar o escritório, foi necessário que a gente pensasse um pouco fora da caixa. Porque a gente não queria ser mais do mesmo. Então, assim, o empresário está cansado de mais do mesmo. E o direito hoje, querendo ou não, é simplesmente um resumo de ações, vamos dizer assim. Então, a ideia era fazer o quê? Que o empresário também olhasse o seu negócio com a nossa visão de educação no mercado empresarial. Então, ou seja, qual o intuito do nosso escritório hoje? É fazer com que o empresário realmente se preocupe com o que vale a pena se preocupar dentro da empresa dele, que é o quê? Alavancar os negócios dele e deixar a burocracia com a gente. Deixar a gente chama no escritório, que é até um termo legal, o espírito de pato, né, que é o faz tudo, voa, nada e anda. Então, deixar ele se preocupar apenas em voar e deixar nadar e andar com a gente, para que a gente possa direcioná-lo da forma correta, para que a gente possa instruí-lo da forma correta.
E isso é legal, isso está sendo difícil, mas a gente tem visto que quem realmente está dando a cara a tapa, quem realmente está colocando a empresa à disposição e fala, me ajuda, está conseguindo mudar, como é que eu poderia dizer? Está conseguindo mudar realmente a trajetória da empresa. E isso é bacana. A gente tem vivido, acompanhado e crescido junto com esses empresários. A realidade é que a maioria das pessoas que criam hoje uma empresa, elas criam, na verdade, de forma desordenada. Porque, Por necessidade. exatamente. Né? Ou por uma renda extra, ou simplesmente porque o cara acabou de sair do emprego ali, pegou aquela rescisão dele, vai dar uma investida na empresa, então ele acaba sendo essa pessoa que o Danilo falou, o cara que faz o produto, o cara que embala o produto, o cara que entrega, o cara que emite imposto. Toma conta das finanças. É o cara que faz tudo. Só que chega um momento que esse cara ele tem que decidir o quê? Ou a minha empresa cresce, ou fico do mesmo jeito, com dor de cabeça, se preocupando com muitas coisas. Porque eu sempre falo para o pessoal que está começando, assim, que vem fazer uma reunião para a gente, que é o quê? É melhor você ter 50% de 10 mil do que 100% de 3 mil. Então, o que significa isso? A partir do momento que você começa a setorizar a sua empresa, que você começa a contratar colaborador, que você começa a contratar prestador de serviço, uma advocacia, uma contabilidade, que começa a evoluir o seu negócio, claramente isso vai prosperar. Não tem como uma pessoa que faz tudo começar a crescer e crescer sem parar. Ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de uma assessoria, ela vai precisar de colaborador. Então, a maioria das pessoas que chegam nesse nível, elas precisam dessa ajuda. Só que tem um problema grande aí, que é do empresário capixaba, que é aquele cara que é fechado, ele não quer falar o que está acontecendo. Porque ele quer mostrar nas redes sociais ali que a empresa dele tá boa, que tá indo, que tá legal. Mas não sabe se relacionar com... Tem até medo do funcionário. Exatamente. A gente enfrenta isso, porque o empresário, ele é um cara que ele guarda para si os problemas, ele não compartilha isso com você. A gente ainda tem a impressão de que a advocacia ela foi feita apenas para apagar incêndio. E não é bem assim. A gente consegue mostrar hoje para o empresário que a advocacia preventiva é a melhor oportunidade que ele pode ter. Então, o que acontece? Diferentemente de quando a gente aborda um empresário ou de quando ele nos procura para ser assessorado, às vezes é mudar a visão dessa pessoa, mostrando para ele o seguinte, que independente do porte da sua empresa, você não necessariamente precisa ser pequeno ou médio. Você já pode ser pequeno e começar grande. Porque quanto maior você começar, quanto mais bem estruturado você começar, melhor vai ser o seu futuro, o seu crescimento. Por quê? Porque você já vai crescer organizado. E se prevenir também é muito mais seguro, muito mais barato, né? Com toda certeza. É porque tem essa prática, normalmente, dessas empresas que iniciam de crescer e depois organizar. Sendo que o processo, na realidade, é organizar para poder crescer. Para poder crescer. Esse é o caminho correto mesmo, né? E você cresce organizado, você cresce mais acertadamente. Então, voltando agora, quais os principais desafios legais que um micro e pequena empresa enfrentam? Vocês já tiveram essa dor, já foram empresários. Qual o desafio que eles enfrentam hoje, vocês acreditam? Então, primeiro, a gente primeiro vai analisar se o cara vende um produto, né, ou se ele presta um serviço. Se for um vendedor de um produto, aí a gente já lida mais claramente com o direito do consumidor, que é um problema que ele pode ter legalmente. Então, por exemplo, às vezes ele vende um produto ali, às vezes esse celular aqui, ele te vendeu esse celular, e ele vende um outro celular, aí daí a pouco um celular deu defeito. Aí ele teve algum litígio com aquele consumidor, e se ele não está ali antenado de como ele pode fazer aquele tratamento, ele começa a agir de maneira ríspida, começa a agir de maneira intransigente, tipo, não vou te devolver, seu dinheiro você se vira para lá. E aí, o Procon não perdoa, né? O Procon fica em cima, fica ali, sempre tira uma beirada ali também, né? Então, por exemplo, esse é um desafio que pode surgir tanto para o cara que é grande, que lida com, às vezes, muitos consumidores, tanto para o cara que é pequeno. Claro que a proporção vai ser dentro do tamanho do seu negócio, mas é o que pode existir para o pequeno empresário. Desde um vendedor de celular até para um vendedor de bala. Até porque se um contrato, por exemplo, quando a gente vai na padaria, você compra um pão, você está firmando um contrato ali, só que um contrato informal, de que você confiou naquele empreendimento, comprou seu pão, que você está crendo que você vai chegar na sua casa, vai abrir o pacote e vai estar lá um pão de sal quentinho, novo, com tudo certo.
Se você abre e o pão tá com bolô, o que você faz? Você volta na padaria e fala aqui, ó, vocês me entregaram o pão com bolô. Aí eles vão ter que te fazer o quê? Ou eles vão ter que te dar um pão novo, ou vão ter que te devolver seu dinheiro. Porque foi, de fato, um contrato firmado ali, mesmo que informal. Então, assim, um desafio legal para qualquer micro e médio empresário, primeiro é isso. Você lida com o consumidor final, ele já sabe que ele tem que ficar ligado ali com algumas diretrizes do CDC, que às vezes ocorre muito. Quando a contratação, por exemplo, é feita na internet do produto ou do serviço, às vezes o cara não sabe que ele tem que devolver o produto, o consumidor tem o direito de devolver o produto em até 7 dias, mesmo sem motivo nenhum. Aconteceu recentemente, uma pessoa me procurou, que a gente é advogado, né? Então, às vezes, familiar, parente... tudo aparece um monte de gente, né? Aparece um monte de gente perguntando. Aí me perguntou, rapaz, estou com uma situação assim, assim, assado, eu comprei um negócio, eu estou querendo devolver porque está com problema e o cara não quer aceitar. Aí eu falei, olha, você explica para ele que tem lá o artigo do Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, que diz que se a contratação for feita fora do estabelecimento comercial, ele tem direito de arrependimento. Aí depois que ele mandou isso pro cara, que o cara lá, que é o empresário, aceitou devolver o produto. Então, assim, o consumidor, de fato, é um desafio que o empresário tem que estar ligado. E hoje, com a internet também, né, os consumidores também estão atentos aos direitos dele, mais né? acessível a informação, né? Muito então, qualquer mais. coisa, ele sabe que pode ter uma graninha ali, ele vai atrás. Sim, né? e existe um perigo, porque, como você falou, a internet, da mesma forma que ela vai servir para o bom, para o empresário, para ele conseguir divulgar o produto dele, o serviço, pode servir para o ruim. Então, pensa, você que é pequeno empresário, às vezes você tem um litígio desse com o consumidor, aí o cara já vai, bota a cara no Instagram. Aqui, eu vou marcar aqui o arroba da empresa, ó. Tá passando a perna, tá dando golpe, que não sei o quê. E então, até você limpar seu nome, até você já ocorreu, já foi já... Para você construir algo, seu nome pode... é difícil. Agora, para você perder, rapidinho. Isso vai muito além dos problemas do tete-a-tete, né? É a questão da educação empresarial mesmo. Então, na verdade, é esse um problema que a gente enfrenta, é a questão da educação empresarial. Por quê? Porque o empresário, ele desenvolve o negócio dele, ele está vendendo, ele está arrecadando, ele está fazendo negócios jurídicos ali o tempo inteiro, sem saber o que fazer, e aí, automaticamente, ele comete essas gafes. E essas gafes acabam, né, vez ou outra, lógico, voltando em ação jurídica contra ele, onde ele vai ter que acabar pagando uma indenização e tudo mais. Então, a educação empresarial, que é onde a gente vem tentando trabalhar com os nossos clientes, com quem nos procura, seja por aconselhamento ou por clientes que já estão no escritório, é justamente para virar essa chave, para virar a cabeça dele e mostrar para ele o seguinte, olha, você pode perguntar para a gente, você pode nos procurar, você não precisa fazer errado. E aí, eu acho que um dos principais desafios hoje para o empresário é esse, é o fato dele achar que sabe, procura na internet que vai servir, seja para o bem ou seja para o mal, e aí ele pode se prejudicar ou não, claro. Até de relação de funcionário também, de empregado também. Vocês Exatamente. têm alguns exemplos que acontecem muito dia a dia? Não, com certeza. Eu só vou citar um exemplo aqui ainda dessa parte do consumidor, que a gente pode citar pequenos exemplos, mas é legal a gente citar grandes exemplos também, para que quem está nos ouvindo e quem estiver nos assistindo entenda como isso pode se tornar complexo. Se a gente pegar, por exemplo, um caso recente que eu vi aí da Boca Rosa ou da Bianca Andrade, que ela tem uma marca de maquiagem, tem uma proporção enorme, talvez ela é uma das maiores hoje no Brasil, e ela fez um lote novo aí com várias coisas, base, batom, esses monte de coisas que o pessoal que usa maquiagem aí, usa. E ela estava com um problema na linha de produção, nas embalagens, não no produto dela, mas que por conta ali do manuseio no transporte, isso estava afetando o produto, que era como se fosse igual o cola bastão, que você vai girando e vai abrindo um negócio, e aquilo ali estava fazendo o produto ir perecendo, e atrapalhando e chegando para o consumidor final de maneira indevida. E aí o que ela fez? Começou a vir 1, 2, 3, 100, 1000, 10 mil com o mesmo problema, ela mandou todo mundo devolver. Fez um recall, né? Fez um vídeo, falando, gente, olha, vocês me perdoem, eu tentei entregar o meu melhor, e ela teve que pegar o lote todo de volta e enviar agora um novo ou devolver o dinheiro. Então, assim, é um caso que a gente observa e fala, olha, a proporção de algo que poderia ser gerado negativamente para a empresa dela era sem tamanho. Mas ela soube gerir ali o problema, por quê? Estava bem orientada.
Tinha alguém por trás, Claro, né? Com pode certeza. acontecer um erro no produto, um erro no serviço. É normal. Todo serviço e produto ainda passa por seres humanos. Então, a gente não está isento ao erro. Em tudo existe risco, né? Claro. Só que ela sabia como gerir, né? É porque o foco do empresário é ele vender, ou ele prestar um bom serviço, né? Então tem que ter as pessoas por trás, né? Ninguém cresce sozinho, né? Sim. Pois é, Jefinho, assim, desculpa, Renan. O empresário hoje, eu não sei se a contabilidade tem essa estatística talvez até mais bem atualizada do que a minha. Pelo menos antes da pandemia, os últimos 5 anos antes da pandemia, as empresas de comércio, elas tinham uma data de validade, vamos dizer assim, de até 2 anos. Por quê? De vida. Por quê? Porque a confusão patrimonial, o caixa da empresa é meu dinheiro no bolso. Então, o caixa da empresa é o meu caixa. É absurda. O empresário acha o seguinte, vendi o celular por 100, paguei 50, esse 50 é meu. E não é bem assim. E é isso que eu volto falando. A educação empresarial é extremamente importante. E um escritório de advocacia, com assessoria adequada para cada tipo de cliente, que, né, é uma assessoria personalizada, porque eu estou escutando a sua dor. É o caminho ideal a seguir. Como a gente estava falando de acesso à informação aqui, que hoje está muito fácil, né, acesso à informação, a gente vê que um dos principais desafios legais para microempresa, enfim, pequenas empresas, certamente é a parte de colaboradores. É muito desafio. É muita coisa, porque assim, hoje tem o que está em alta agora é contratar pessoa jurídica. E isso... Faz um contratinho PJ aqui. Pô, né? faz um contratinho PJ aqui, cara, vai dar tudo Faz certo, ó. Não vai gerar encargo, ó. Não precisa mais do seu serviço, não. Depois chega aqui, ó, só a cartinha. Da A cartinha de intimação, né? lembrança, né? A gente ama. A cartinha de lembrança. Pois é, então é uma situação que as pessoas hoje, elas acabam indo na onda de... A falta de acesso à informação correta, ela também é um problema. Não quer dizer que você não pode ser um PJ. Claro, tem que saber as regras também. exatamente, Ou exatamente. você fala assim, eu vou contratar um PJ, mas eu sei os riscos Exatamente. também, né? É aquele tipo de pessoa bem assim, ó. Cara, eu quero contratar uma recepcionista. Posso contratar PJ? Como que você vai contratar uma recepcionista PJ? Me fala. Com hora para chegar, com hora para sair, recebendo o mesmo salário, recebendo ordens. Como que você vai contratar uma pessoa dessa PJ? Não tem como. Você tá fazendo ela gerar um caixa pra ela depois no futuro. Só tá fazendo ela chegar lá depois e receber Dá uma tudo que ela poupança recebeu. pra ela. Poupança, depois, né? Com juros. Então, tem juros coisas, bem altos. existem coisas que não se encaixam na pessoa jurídica. E o maior problema dessas empresas é tentar reduzir encargos. Só que essas empresas que estão iniciando, esquecem que tem como você reduzir encargos trabalhistas de outras formas. Sim. Tem como você pegar um planejamento, botar ticket de refeição, ticket de alimentação que não geram tributos. Horista. Não, exatamente. Então, tem várias situações que a pessoa pode fazer ao invés de correr um risco enorme de manter uma pessoa jurídica com ela lá contratada durante 3 anos e depois essa mesma pessoa entrar na empresa e ter o risco de fechar a empresa dela. E sabemos cara. que os sindicatos estão voltando com força novamente. Exatamente. Já O sindicato está na era dos sindicatos. Então, De empresário... novo, né? Pensamos que tinha Preste passado essa atenção, fase, preste atenção, né? que o sindicato vai ficar em cima e se tiver qualquer errinho dentro da sua empresa, insalubridade que tem que receber, vai estar em cima, periculosidade, se tiver, preste bem atenção nos acordos de convenção coletiva, tem muitas coisas que são diferentes para cada acordo. Então, essa parte de colaborador, seja contratado como colaborador CLT ou como pessoa jurídica de forma errada, é uma situação que pega demais para essas E acontece isso muito, né? No meio Acontece empresarial. demais. Eu finalizei um acordo ontem de uma menina que E trabalhou outra assim coisa também. comum também que o empresário... vou colocar aqui minha parente aqui, uma sobrinha pra trabalhar aqui comigo, não vou assinar a carteira dela. Uhum. É onde dá mais problema também, né? Não, Familiar, né? Não. Tem um também que é clássico. Ele chega e fala bem assim, não, Não assina minha porque tem carteira. um fulano aqui, mas ele não pode assinar a carteira dele porque ele tá com um problema judicial aqui. Aí ele pediu pra não assinar a Vou carteira dar receber dele. seguro-desemprego. Acho que, Né, ainda, cara? acho que ainda mais clássico do que esse do Renan é o seguro-desemprego. O cara chega Eu tô lá, recebendo seguro-desemprego. Aí Não. depois, o tempo que ele recebe o segundo-desemprego, ele recebe de você, né? Pois é, e o Quer ser bonzinho, pior né? é que
não assina minha carteira que eu tô recebendo seguro-desemprego. Teve um caso lá no escritório. Foi. Desse sim. Não assina minha carteira que eu tô recebendo seguro-desemprego. Beleza, ajudou e tal. Passou o tempo, pediu demissão, entrou na justiça. E o problema, sabe qual é? É que você não pode chegar na justiça e falar isso. Porque se você falar isso, você tem que pagar para ela e ainda pagar para o Estado, porque tem multa. Tem multas. Isso configura crime contra o erário. Então, se você falar bem assim, olha só, não assinei a carteira dela, porque ela estava falando que estava recebendo seguro-desemprego. Na verdade, é multa pros dois, É né? multa Porque pros o outro dois. que É multa pros dois. É multa pros dois. Mas ele vai ter que pagar em dobro. Ela vai ter que pagar também, mas ele vai ter que pagar em dobro. Na verdade, vai ficar só pro patrão, porque o dinheiro que ela vai usar para pagar é o dinheiro que o patrão vai dar para ela na ação trabalhista, né? Vai rodar o dinheiro. São várias coisas que estão aí no dia a dia ali, né? Que uma advocacia pode ajudar a esse cliente, né? Acho que todos merecem ter, né? Então, como a legislação pode influenciar o planejamento e o crescimento da sua empresa? De uma empresa, você que está pequeno e médio empresário, como você tendo uma advocacia, você pode ajudar ele a crescer também. Nós já falamos muitas coisas, né? Mas vamos, de repente, uma prática que pode ajudar ele a crescer. Isso está começando agora. Então, porque um cara está começando agora, ele faz um contrato ali, um contrato social, de repente não tá como bem claro como que é... tá com sociedade, não tá bem dividido, né? Faz um contrato padrão mesmo, então quer dizer, ali já tem um problema. Internet. Falecimento de um sócio. Sim. Quer dizer, algo que pode ter que deixar bem claro, né? Com certeza. Então, quer dizer, tem várias coisas. Nós estamos falando de contrato social, nós estamos falando de trabalhista, nós estamos falando de direito do consumidor. Tributário. Então, quer dizer, é muita coisa para o empresário ele colocar isso, ficar pensando, preocupado com isso, entendeu? Então, algo que a gente... que é muito legal para o empresário entender é talvez alguns pontos chaves de cada área. Por exemplo, direito do consumidor. Geralmente está vinculado ao artigo 14 e artigo 49, que fala da falha de prestação de serviço, artigo 14. Artigo 49, quando a gente está falando de contratação na internet, é o que geralmente que dá mais problemas, são esses dois artigos que são utilizados para nortear aí na hora de beneficiar ou não o consumidor. Então, assim, se a gente pegar cada área, CLT, CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, que vai dispor acerca de sociedade empresarial, acerca de contratos, então contrato de prestação de serviço, contrato PJ. Então, o legal é o empresário entender que ele pode ter esse auxílio para que ele observe cada pontinho desse. Peraí, o que faz sentido para minha empresa? Não, faz só direito do consumidor, porque eu não tenho um colaborador, minha empresa é pequena, eu faço só aqui uma venda direta, então beleza, então ele vai olhar para isso. Não, já comecei aqui numa sociedade, então ele tem que olhar para outras coisas. Aí daqui a pouco a venda começa a crescer, aí ele fica pensando, será que o simples aqui ainda está suficiente para mim ou não está? Porque às vezes, dependendo do produto ou serviço que o cara oferecer, ele pode ter uma enxilingada e às vezes aí o cara está lá, às vezes pagando 12% no simples, achando que está abalando, né? E poderia estar menor. É claro que a gente vai falar também lá na frente sobre reforma tributária, que não é o escopo atual, né? Mas quando a gente olha para o futuro, como já diz o nome do podcast, exatamente. Existem outras nuances que podem ser observadas. observadas. Nós não queremos que o empresário olhe para o passado, não. Olha para o futuro para se proteger do futuro, né? A empresa tem que nascer já pensando nessa reforma tributária. A gente está falando, só um parênteses aqui, a gente está falando aqui sobre planejamento, né? E o planejamento da empresa, para ela crescer, ela é essencial. E tem muita gente que peca nessa parte, que é na hora realmente de iniciar a sociedade. Que uma coisa que a gente sempre fala, inclusive a gente teve uma reunião com um cliente hoje, que ele estava falando sobre o início de uma nova sociedade, e estava falando vários tópicos que tem que botar. Cara, acordo de sócios. Em momento nenhum ele falou sobre isso. Em nenhum momento. Ele só falou de vai dinheiro para lá, vamos montar nenhum momento. Isso acontece muito, né? Nós estamos aqui, estamos aqui na mesa de um bar aqui tomando um negócio, vamos montar um negócio, montamos um negócio, mas e o acordo de sócios, né? São coisas, é uma coisa simples que pode resolver um problema lá na frente gigantesco. Pode resolver um problema gigantesco, porque quando a gente fala de sociedade, nós estamos tratando de pessoas, e pessoas mudam. Então, se hoje eu tenho um entendimento, amanhã eu posso ter outro. E quando você junta com uma pessoa, é a mesma coisa. Inicialmente, vocês estão no mesmo casamento. Pensa no casamento. A sociedade também, né? Exatamente. Então, quando você está caminhando dessa forma, você tem que se resguardar. Cara, é meu amigo, eu confio. Cara, não é assim que funciona. Também, nessa proteção entre vocês, entre os sócios.
entre os parentes do sócio também, cada um tem sua esposa, cada um tem Sim, seus filhos, tudo. que pode trazer um problema sério na sua empresa. Um sócio pode ter problema financeiro Sim. e travar um financiamento, um empréstimo para sua empresa. Então, são cuidados que você tem que ter nesse acordo de sócios, né? Sim, são Imagina, vários se um acordo de- aspectos. Um deles Um dos pode sócios- morrer, o filho entra na sociedade e arruma problema. Não, mas imagina, e- um dos sócios contrai uma dívida na pessoa física dele, não paga, fica inadimplente, Isso o seu nome atinge. está no Serasa, está protestado, isso vai atingir prejudica a empresa. sua empresa. Então, qual o acordo que você vai ter entre os sócios se acontecer isso? Ele vai ter que sair da sociedade imediatamente, só voltar depois que ele resolver isso? Exatamente. Então, quer dizer, são tudo coisas que você tem que pensar, mas é muita coisa para o empresário, né? Pois é, e isso vai até de uma dissolução de sociedade, ou até uma briga, ou o que acontecer que coloca ali uma cláusula de obrigação de uma mediação, que é obrigado a fazer uma mediação, entrar num centro de mediação para entender como que pode acontecer, como que pode ir, porque normalmente quando dois sócios brigam, é a pior coisa, né? Porque um ou vai querer o dinheiro, ou vai querer ir embora levando alguma coisa. Então, sempre com essas ressalvas dentro do acordo de sócio que prevê qualquer tipo de coisa que você que você quiser prever lá, você consegue colocar, é a melhor coisa que você pode fazer. Protege, né? É Renan, claro, você nessa- se resguarda tudo. Usando a exemplo dessa reunião que nós tivemos hoje de manhã, Renan até usou um termo com o cliente bem assim: e se você passa mal, fica entrevado na cama durante um ano, você vai ficar recebendo o mesmo salário que você recebe trabalhando? Você vai receber menos? Como é que vai ficar? Ninguém pensa Como é que nisso. seus Ninguém sócios pensa. vão se sentir com você recebendo igual a eles, sendo que você está um ano inteiro entrevado em cima de uma cama? Sim. Aí o cara parou e falou assim: rapaz, é verdade. E pode acontecer, né? Claro. Porque Pode. Com qualquer um. independente Qualquer um, de de repente. Ou às idade. vezes não é o sócio, mas é um familiar próximo que você tem que É. dar assistência. Então, o acordo de sócio é um contrato privado. E já é uma diferença crucial em comparado ao contrato social. O contrato social é um contrato público. Então ele vai estar lá na junta comercial, registrado. Mesmo que você faça alteração depois. O acordo de sócio, eu posso colocar lá que se por algum acaso eu topar o dedo na quina do escritório e eu cair dando cambalhota, eu vou ganhar R$100 a mais, entendeu? Eu posso colocar o que eu quiser. Então, isso dá liberdade primeiro para o empresário, para ele dispor do que ele quiser com o sócio dele, porque às vezes vão ter coisas na empresa que são sigilosas, e Isso é fato. Isso entendeu? aí não deixa de ser, isso é um planejamento, e isso aí também você está se preparando para o crescimento da sua empresa. Sua empresa pode crescer rápido. Hoje você pode estar pequeno, mas amanhã você Sim. pode. Sim. Né? Às vezes Você está o se negócio resguardando, cresce. você está preparando sua empresa, está se organizando, está se É precavendo. o famoso também- ditado: combinado não sai caro. E outra Sim. coisa, muito também, a gente está começando muitos jovens que se juntam para criar startups também. Sim. Quer dizer, é um mundo que o cara vai crescendo ali, depois vai ver o negócio deu certo, aí começa a envolver dinheiro, aí complica a situação. E você né? pode olhar: as startups começam exatamente igual nós estamos falando aqui. Pô, você faz isso, eu faço. Pô, eu também faço um negócio assim. Pô, eu vou juntar com vocês. Ninguém, hora nenhuma, pensa numa estruturação jurídica. Pensa o seguinte: vamos unir forças, vamos fazer um negócio, vamos, é legal. O cara só olha no futuro, o cara É é o Bill Gates. necessário, É, é necessário Mas isso. pensa do- E tá em Mas- alta, né? Tá em alta. Startup tá em alta. Tá em É alta. alta, quer dizer, então, É quer dizer, necessário isso. E a gente tem visto isso. Nós tivemos Virei contatos com contador, algumas pode ser. várias startups aí. E a maioria não tinha nada, nenhum tipo de planejamento jurídico, estrutural para a empresa. Essa questão de planejamento também, eu vejo uma parte de resguardo também em relação ao que eu vejo em muitas empresas que funcionários saem da empresa e começam a praticar a mesma coisa que fazia na pô, empresa. acontece demais, velho. Então, Segredo. exercer uma assinatura de um NDA, por exemplo, para resguardar toda a operação é muito válido. Em startups, principalmente, que tem uma ideia, normalmente a startup é uma ideia inovadora, o cara pega a sua ideia, chega aqui e faz a mesma coisa. E você não tem como cobrar dele. E de repente ele dá uma história danada que o cara lá que vai crescer, você Exatamente. teve a ideia que criou, ficou pra Exatamente, trás. é um Aí risco acontece desnecessário. Isso aí. É um risco desnecessário que as pessoas A correm. gente vê muito por exemplo, essa cláusula que o Vini falou de não concorrência em franquia. É comum. Você vai abrir uma franquia e aí você tem lá uma cláusula de não concorrência, ou seja, se você quiser se desfazer da franquia, você não pode abrir um negócio igual ao da franquia durante X anos, exatamente para você não copiar o formato, fazer com outro nome e ganhar o dinheiro a mais, porque a franquia você paga um royalty, você paga algumas coisas que você não teria o custo. E isso serve também para o colaborador, dependendo do caso. Às vezes o cara vai ter, vou dar um exemplo aí da Virei Contador,
é uma startup da contabilidade, né? né? Então, às vezes, vocês vão passar todo um know-how ali para um determinado colaborador e ele pode, na más intenções, depois que ele formou ali, agora ele é contador também. Sabe Pegar como tudo as funciona. ideias, Tudo ideias. Todo o funciona. modo de vocês operar e fazer uma U-Contation. Isso acontece muito também, né? Então, quer dizer... Então, imagina, é muita coisa para o empresário, né? Muita. O cara tem que... Então, hoje, passar pro próximo bloco aqui de maneira... Vamos falar agora um pouquinho de... Falamos de tantas coisas, né? Agora vamos falar aqui do futuro que está por vir. Mas esse futuro é logo ali, né? Que é a reforma tributária. Como que vai impactar as micro e pequenas empresas? Nós já falamos sobre reforma tributária. Nós temos um podcast exclusivo sobre reforma tributária. Não deixe de ver. Mas vamos bater um papo como vai impactar as empresas. Bom, primeiro, vai impactar na alíquota, né? Então, quando a gente olha para a alíquota hoje, de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, isso vai ser impactado. Então, por exemplo, se a gente olhar para o cara que está no Simples, hoje ele vai pagar uma alíquota de até 12%. Se ele for depois da reforma, isso pode ter um aumento aí considerável, né? Se a gente olha para o profissional liberal, como por exemplo o advogado, dentista, entre outros, hoje ali a gente está margeando também até 12%, dependendo do caso, depende do regime da empresa, né? Mas que a previsão é que chegue até quase 20%, porque em tese vai para os 27 previstos, só que vai ter um desconto, aí vai voltar ali para casa dos 18%, 20%. Então, assim, a alíquota da empresa vai ser impactada, independente de qual é o modelo do seu negócio. O negócio de serviço vai ser muito impactado. Muito. Principalmente, né? O prestador de serviço vai ser demais impactado. O prestador meio de cadeia, a gente falou disso em outro podcast também, Falamos, né? Porque hoje existe uma forma de ser calculado o imposto e depois a reforma vai ser feita de maneira diferente. Então, vai fazer com que aquelas empresas que precisam de tomar um crédito optem por empresas de um regime tributário específico e aquilo vai atrapalhar, às vezes, o cara que está no Simples, vai atrapalhar o cara que é um MEI e presta, às vezes, um serviço para uma empresa específica. Existe muito, por exemplo, empresas como Petrobras e Vale, a gente acha que esses caras fazem negócio só com empresa grande, mas não. Às vezes tem um empresário, eu conheço algumas pessoas que fazem isso, ele é um vendedor e ele vende qualquer tipo de produto que a empresa precisa. Então, por exemplo, a Petrobras faz lá uma tomada de venda lá de preço para comprar uma peça do navio. E é o cara que oferece o melhor preço, vende. Então ele pode ser uma empresa grande ou pequena. Ah, não, a Petrobras quer comprar um violão para botar no... Vou fazer uma confraternização, preciso contratar uma empresa de alimentos. Isso. Uma resma de papel, Isso. Coisa simples. Aí o cara também. é meio, o cara é pequeno, fala, pô, mas aí pensando na Petrobras, pô, a Petrobras que vai precisar de crédito. Isso. Uhum. E aí, Exatamente. Né? Então, quer dizer, todos vão ser impactados, né? Exatamente, todo mundo vai ser impactado. Então, eu acho que a primeira coisa é a alíquota. Aí a gente falou de contrato agora há pouco também. Por exemplo, essa é uma coisa que para quem tem contrato de médio e longo prazo, ele já pode parar para pensar nisso hoje. Não, Renato, você tocou num ponto bem legal, eu até vou procurar vocês também para readequar meu contrato. A reforma tributária está para iniciar em 2027. Sim. Em 2026 começa, mas 2027. Pô, mas nós estamos falando assim, pô, tá distante. Não. Você já pode contratar e olhar os seus contratos. Como vai ser na reforma tributária, os novos contratos aqui vai ter reajuste por causa da alíquota. Você já pode preparar seu contrato desde Sim, já, Tem né? que ir testando. Sim. Exato. Você pode inserir, por exemplo, se for contratos novos, uma cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro no contrato para prever a mudança da alíquota para sua empresa não perder dinheiro. Por exemplo, se você hoje... A gente sempre dá o exemplo da construção civil, que é o mais fácil de entender, né? Ah, você vai vender um imóvel Vai lá ser muito, por 1 milhão. Vai ficar 3 Só anos que- construindo. 5, 3, 10 anos construindo. Será que a alíquota que você vendeu na época, que era de X, lá na frente ela vai ser 2X? Vai valer a pena o imagina valor na de 1 milhão que construção, você o cara vendeu? está começando hoje a construir, faz um lançamento hoje de um prédio, de um empreendimento. Vai entregar daqui a 5 anos. Sim. Nós estamos falando 29. A reforma já está em todo vapor já. Sim. Então, se você não se preparar agora, E ele vai viver os Quer dois dizer, momentos, né? Ele vai viver o antes, a transição o vai até durante, 2033. e Então, depois quer dizer, que- até 2033 nós vamos andar com 2 tributações, de Ao mesmo 26 a tempo. 27, com 2 tributações. Imagina como vai ser. Então, você precisa se preparar sim, né? Sim, e se o cara tiver, meu Deus, eu não tenho um contrato novo, mas já tenho um contrato em vigência, acabou o mundo. Não. Aí você pode fazer um aditivo contratual
com essa mesma cláusula prevendo já esses impactos que podem vir a ocorrer. É claro que isso vai sempre ser negociado entre as partes interessadas, mas não mexe com o contrato. Ainda assim eu posso pensar nisso? Pode, porque você pode pensar no quê? Na parte, por exemplo, contábil e financeira da empresa, no seguinte sentido. Pô, hoje a minha empresa fatura 1 milhão líquido. Ou não, minha empresa fatura 10 mil reais líquido. Você aplica a qualquer um. Ok. Porque hoje você paga um imposto de X, abate não sei quanto, repassa o valor do produto que você precisa comprar mais, ou paga a conta de energia para poder você continuar prestando seu serviço, paga a conta de água, beleza. Só que lá na frente, isso vai mudar. Então você pode fazer já um planejamento prevendo, não, lá na frente, em vez de pagar 11%, eu vou pagar 27%. Exato. Então, peraí, o que eu tenho que crescer na minha empresa para daqui X anos a minha empresa poder suportar esses 27% que vão vir sem ter que fechar, né? Exatamente. A dica é, na reforma tributária você vai ter impacto na sua compra. Então você precisa saber como vai comprar, porque se você comprar... De quem vai De comprar? quem vai comprar e como vai comprar. Porque se você ia comprar um produto que se o seu fornecedor não tirar o imposto anterior, você vai comprar um produto mais caro ainda. Então tem que saber se o seu fornecedor está te vendendo correto. Uhum. Ou você sabe o preço correto, porque ele está numa tributação por dentro e antiga. Se ele não tirasse imposto por dentro, ele vai te vender um produto mais caro a mais imposto. Então você pode comprar mais caro. Exato. Então sua compra vai ser mais caro. Né? A reforma tributária, ela está nesse período, vamos dizer, período teste, e depois do valendo, ela vai ser determinante. A reforma tributária, ela já está valendo, porque ela está na Constituição. Não, digo assim, só não mas tá ela não está, instaurado, igual a gente está falando aqui, em 2027. Porém, o que acontece? Na hora do valendo, se o cara não se adaptar nesse período, ele vai ter que se adaptar no supetão. E aí no supetão é mais complicado. Então, assim, a reforma tributária ela vai ser determinante nas transações negociais, porque hoje em dia tem muitas empresas que elas estão, às vezes, empatando ali na venda à vista e o dinheiro está vindo na reforma tributária, está vindo nas transações tributárias. Então, e você também vai ter que saber se você está comprando do seu fornecedor, se aquele cara pagou imposto, porque só consegue o crédito se o imposto tiver já ser recolhido. Então, quer dizer, é muita coisa para você deixar para pensar isso em 2027. E hoje a gente está falando aqui sobre micro e pequenas empresas, mas a reforma tributária ela vai atingir todo mundo. Qualquer pessoa que está às vezes o cara que está com microempresa, está nos assistindo, ele tá pensando, pô, minha empresa está no Simples Nacional, estou tranquilo, estou de boa, estou protegido pela Constituição, um Simples que é dificultado. Então, quer dizer, não, você vai ser impactado, porque na reforma tributária você pode ter o Simples por dentro, imposto por fora. Então você vai ter que saber o que é o melhor ou o que o cara que está querendo comprar de você está querendo também, entendeu? Então, quer dizer, você vai dar o crédito do Simples Nacional ou vai dar um crédito do IVA. Então, quer dizer, você tem que saber e já se preparar para isso também. Essa pergunta, né, tá totalmente vinculada a outra pergunta anterior, né? Que como o planejamento pode ajudar no crescimento da empresa. Vini. Hoje, o planejamento da empresa que tem a intenção de continuar, que não é uma empresa ali de passagem, que é uma empresa ali que você sabe que vai alavancar, tem que se planejar, não tem jeito. Se não se planejar, vai chegar lá na frente e vai dar problema. Isso é uma situação que vai acontecer. E hoje a gente tem aquele jeitinho brasileiro, né, que você consegue fugir de diversas formas. Dentro dessa reforma tributária, vai ser difícil encontrar um jeitinho brasileiro. Vai ser difícil mesmo, porque primeira coisa, se você não preparar o seu caixa agora, o seu caixa lá no futuro vai ser muito maior, porque até os empréstimos vão estar... Sim, com certeza. Vai ter tributação do IVA. Então, quer dizer, o seu empréstimo lá na frente vai ser mais caro. Então, você tem que se preparar de caixa agora. Então, tem muita coisa que você tem que já ficar atento. Rever seus contratos. Regime tributário. Tem que acertar muitas coisas, né? Olhar seus fornecedores, como que eles são, se você conhece mesmo o preço que ele está te vendendo hoje, para depois de vender já um preço conversar com os de hoje. né, pra saber. Imagina se o cara te vende um produto hoje a R$1.000 e dentro desse produto tem R$200 de imposto. Se ele te vender para 200, continuar vendendo a R$1.000 no futuro, você está pagando imposto sobre imposto, que na verdade esse produto tinha que ser 800 para você, mais novo imposto. Aí, desse novo, tá da parte do imposto, no exemplo do 200, você teria o crédito. Se esse cara fala assim, não, esse cara não soube fazer a conta, te vendeu o produto por 1.000,
Ele já tá te passando mais caro o produto, você vai ter que passar mais caro lá pro seu cliente. Às vezes chegar lá na ponta, o seu cliente não vai... Não vou, tá muito caro, não vou comprar do seu não. Vou comprar naquele cara que soube fazer corretamente o cálculo dele e tá me vendendo mais barato. E aí que mora o Aí problema. é o planejamento. E aí que mora o problema se Que não mora o fizer o problema. planejamento. Não fizer o planejamento, não saber agora, olhar seus contratos. Então, tudo isso também impactar também para eles também, né? Com certeza, isso aí vai impactar de maneira crucial em toda empresa. Então, assim, a dica que a gente pode dar para o empresário é se planeja, porque o Danilo já afirmou aqui anteriormente, se você tentar fazer de tudo, você não vai fazer nada direito. Então, no final, você vai prejudicar só a sua empresa. Então, pense que você ter braços contábeis na parte de contabilidade com a empresa de contabilidade, na parte jurídica, na parte administrativa, recursos humanos, o que for. Mas saiba que o planejamento ela é a chave para o seu negócio evoluir, crescer. Então, vamos pensar à frente e vamos avançar. Mas assim, vamos ficar com os 2 olhos abertos pro futuro, né? No futuro. dois Os olhos. dois olhos abertos, né? Isso aí. Então, e agora? Eu sei que preciso de advogado. Quero começar. E aí, galera, como que vai ser? Esses jovens advogados, vamos ajudar esses pequenos empresários no dia a dia. Desculpa, Arnaldo, mais uma vez. Eu acho o seguinte, eu acho que o primeiro passo é procurar um advogado, ou um escritório de advocacia do seu conhecimento. Se não conhecer, estamos aqui, prontos, aptos a atender vocês. A gente está muito pertinho aqui no centro de Vila Velha. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, o empresário deve sentar na mesa de um escritório de advocacia e bater um papo. Procurar saber, apresentar os seus problemas, abrir o coração para que ele possa realmente receber uma instrução nessa conversa que realmente seja relevante para ele. Porque, na maioria das vezes, até que esse gelo seja derretido numa conversa, às vezes a gente leva mais de 1 hora de reunião. Por quê? Porque o empresário, ele é assim, a gente sabe disso. Ele é fechado, ele não tem problema no início da conversa. Então ele vai, aí você apresenta. Capixaba, né? O capixaba é sensacional. Ele conversa, ele não tem problema, ele fala, tudo é 1000 maravilhas. Aí você conquistou ele por algum motivo. Quando acabou a reunião, ele fala para você: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô com um probleminha assim, assim, assado. Opa! Entramos no coração do cara. Então, assim, ele poderia ter apresentado milhares de casos desde o início da conversa. Mas não, ele deixou para a prorrogação da prorrogação da prorrogação. E aí ele perdeu tempo. Então, assim, eu acho que o principal é isso. Procure um escritório, tenha aconselhamentos reais dos seus casos e decida se vale a pena. Se abra, se abre o seu advogado. Vê se vale a pena. Quer que eu fale? Pode falar, meu amigo. Então, a gente, de um tempo para cá, né, a gente acabou percebendo algumas coisas, né, no mundo da advocacia. Uma das coisas o Renan já falou, né, relacionada a essa questão arcaica, desse pensamento que não vai para frente, desse pensamento que o advogado ele tem que caminhar junto com a justiça. A justiça hoje é lenta e o advogado tem que ser lento também. E a gente quer fugir disso, né? A gente sempre quer estar à frente. Exatamente, a gente sempre quer estar à frente. Então, pensando nisso, a gente teve alguns meses de pensamento, de elaboração. A gente, enfim, encontrou o Oceano Azul, né, que a gente chama. O Oceano Azul é praticamente onde a gente pode nadar ali de braçada, porque não tem ninguém. Não tem ninguém nadando ali. Então, a gente procurou atender esse empresário. O empresário que está começando, o empresário que já começou, que ainda ele precisa de uma ajuda, o empresário que ele sabe que ele precisa de uma advocacia, de um serviço de advocacia, mas ele acha que é caro, ele acha que não pode, e ele tem medo de ir, às vezes, de falar os seus problemas. Então a gente criou uma ferramenta que atende perfeitamente esse cara. Então, essa ferramenta aqui é totalmente acessível, de você sentar na nossa mesa, de você conversar, de você ter atendimento, de você poder ter a sua segurança jurídica resguardada da sua empresa, de você poder ter treinamentos com seus colaboradores, coisas que às vezes empresas grandes pagam fortunas para escritórios que não fazem exatamente esse serviço que a gente está fazendo. Você está falando assim, eu estou começando agora, uma pequena empresa, eu posso ter um advogado
eu posso ter um escritório porque tem um novo projeto surgindo aí que é para todos. Exatamente. É para todos. A gente costuma até falar que é um projeto que muito parecido com a Virei Contador. Que ela tem uns parâmetros ali Digital. Exatamente, de ser uma coisa mais digital, de ser valores acessíveis, porque se a gente for comparar hoje o valor de uma contabilidade digital e uma presencial, é muito diferente, assim como E não também. quer dizer que o serviço Exatamente. se perde, né? Exatamente. E não perdendo em nada, sabe? É um serviço que pode te atender perfeitamente. A diferença é que, a partir do momento que você entra nesse produto digital, a sua empresa vai começar a alavancar. Aí, a partir do momento que você vê essa necessidade de pular para uma assessoria específica, que tem um lugar para me atender ali toda hora, a hora que eu quiser, assim como a New Conte. A Virei Contador tem diversos clientes que eram da Virei Contador que não aguentaram, cresceram e foram para a New Conte. Porque criaram essa necessidade. Mas hoje, você que está iniciando, você que tem necessidade desse tipo de serviço, pode chamar, entrar em contato, que a gente pode fazer uma reunião com vocês. Eu tenho certeza que esse serviço que a gente está oferecendo é um serviço que cabe no seu bolso, é um serviço totalmente acessível, é um serviço que você pode alcançar e é um serviço que vai te ajudar em todas as áreas da sua empresa. Vai trazer segurança Vai jurídica para sua trazer empresa. segurança jurídica para sua empresa. Coisas que, como eu falei, escritórios que cobram fortunas não fazem. E a gente está ofertando a fazer exatamente para ajudar essa pequena empresa, esse microempresário. Porque o nosso lema é educar. A gente quer educar o empresário a pensar fora da caixa. Que ele possa, igual eu falei no início, realmente virar os seus olhos para o crescimento da empresa. E deixar a burocracia com a gente. Deixar a parte chata com a gente. Então a parte chata fica com a Virei Contador e fica com vocês também, né? Exatamente. Exatamente. Para nós é legal, né? Para nós é legal. Pode falar, Gil. Não, eu quero saber de vocês mesmo, desse novo projeto de vocês aí, não, Renan. legal. Eu vejo, assim, algo que é muito interessante, que é o seguinte, quando a gente olha para o setor jurídico hoje no Brasil, até no mundo, né, em geral, a gente vê o quê? Que a gente pode ver de maneira, assim, clara. Independente se a gente está falando de advogados, se a gente está falando do judiciário, a gente vê os egos muito inflados, né? Todos donos de si mesmo, todos com um know-how absurdo, todos que têm mais de não sei quantos mil anos de advocacia, não sei quantos mil anos de magistratura. E eu creio em algo, e eu sei que o Vini crê também, o Danilo também, que a gente precisa jogar fora o nosso próprio espelho. Ou seja, eu não tenho que ficar olhando para mim mesmo na hora de atender um cliente. Eu tenho que olhar para ele. Eu não tenho que me preocupar que o meu escritório é o escritório que tem uma sala fenomenal. É claro que a nossa estrutura vai ser sempre muito legal para atender todos os nossos clientes, até para ser um conforto para nós mesmos que estamos ali trabalhando. E a gente tem merece. reunião online também, né? Pode marcar. E a gente merece, claro, ter um lugar super legal. Confortável, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que o principal não é o que está no meu olho, olhando para mim mesmo, né? Não estou olhando para o meu reflexo, eu, né? Para o meu eu. Eu tenho que olhar para o meu cara, para o meu cliente. Porque olhando para o meu cliente, olhando para o sucesso dele, automaticamente eu vou trazer sucesso para o meu escritório. Se meu cliente está ali fluindo, se ele está conseguindo fazer a empresa dele crescer, esse é o nosso sucesso. Então, o reflexo é inverso. eu vejo que essa mística existe ainda muito no mundo jurídico, de muitos olhos para si mesmos e poucos olhos para o próximo, né? E no caso da advocacia, é essencial que o cliente tenha sucesso, porque o nosso serviço é um serviço intelectual, assim como é o da contabilidade. Então, por muitas vezes, é um serviço que não é percebido. A gente vai lá, faz. O cara fala assim, tem que ter um advogado, sou obrigado a ter um contador. Isso. Mas não é isso, né? Ele não consegue, às vezes, enxergar o valor. Então, a gente tenta olhar para o empresário para que ele possa entender que a dor dele também é a nossa dor. E é nisso aí que ele começa a ver valor. Porque ele está vendo que a gente não está só ali exercendo algo que ele não entende. Porque às vezes a gente fala um termo jurídico, cara, que diabo é isso que você está falando, rapaz? Não entendo nada. Ou começa a falar igual você, Jefinho, contador, imposto de FAO, cara, que diabo é de FAO, rapaz? Sai daqui, entendeu? E a gente não quer falar assim, com o cliente. E assim como o médico trabalha com a vida, o advogado também trabalha com a vida do cliente, só que com a vida às vezes financeira. A gente ia falar para o nosso cliente assim, meu amigo, vende, isso presta um serviço, ganhe dinheiro. Isso aí. Deixa o resto com a gente. A gente vai te ajudar a crescer e te proteger, né? Exatamente. Isso aí.
E outra coisa também, eu quero perguntar pra você. Pô, mas é muito caro? Depende. Sei que a gente não pode falar de valor por causa do conselho, Olha, né? Mas, em termos de valor, mas assim, é acessível, né? é acessível. É claro, possível prestar um preço existem né, valores muito personalizados, porque cada cliente é um cliente, independente, às vezes, do tamanho. Mas pensando no cara, o cara montou uma marcenaria, pô, montou... O cara ali é um entregador, o cara é um prestador de serviço de ar-condicionado. Pô, esse cara não pode se proteger, A gente né? pode falar entre linhas que MEI. esse produto que a MFL desenvolveu para atender o pequeno e o médio empresário, a gente pode falar entre linhas, por exemplo, se você consegue lanchar no McDonald's, você consegue ter uma assessoria jurídica de qualidade lá no nosso escritório. De qualidade, hein? Tá vendo, né? Então, quer dizer, é isso aí. A gente quer... A Verei Contador, ela é parceira da MFL, né? Então, tamo junto também. Que você Sempre, precisar, desde o entra início. em contato com a gente, que a gente vai indicar vocês. Vamos estar junto nessa parceria aí. Como a Verei Contador já nasceu há 7 anos atrás no mundo digital, e agora de uma contabilidade digital, e agora de uma advocacia digital também, né? Próxima ali, junto ali, desse Assim, novo mercado, né? essa questão do valor, né? Como a gente tem esse bloqueio, né? A gente não pode botar um a outdoor gente, na a gente ponte. tem um impedimento. A gente não pode fazer isso. Mas na China pode, Mas, né? na China pode, na China pode, aguarde. Mas assim, o que eu posso dizer é, se eu pudesse divulgar o valor, semana que vem eu tinha mais de Mas 700 engraçado, clientes né? nesse Isso produto. isso verdade. Olha o que eu falo, falei já. E isso é uma coisa que é muito atrás do Brasil, né? Muito. Diz que lá nos Estados Unidos, os caras colocam o outdoor um do lado do outro, né? Falando preço, valor, isso aí, Inclusive, o entendeu? outdoor deles vem com a porcentagem de vitórias Aham. ainda. Sim, Entendeu? Então, quer tudo. dizer, isso é uma coisa natural do mundo hoje, entendeu? É a concorrência saudável, porque... Mas imagina, você ser proibido de fazer isso. É algo que não dá pra entender, você fica preso, mas... Mas exatamente esse pensamento ainda arcaico, né? Eu acredito que vai mudar algumas coisas, mas eu acho que essa questão de divulgação de valor... são acho vocês que... jovens advogados que vão conseguir mudar, a gente, jovens contadores. Existem, às vezes, jovens- uma visão aí na parte de contabilidade, advocacia, medicina também, de uma sobriedade da profissão, de uma ética. E, de fato, a gente deve ter ética e deve ter essa sobriedade, sim. Em qualquer serviço. Mas a gente ser cerceado de conseguir mostrar para o cliente que a gente consegue fazer algo legal para ele é difícil, entendeu? Não estou dizendo que a gente tem que pegar, chutar o pau da barraca e fazer o que quiser, não é isso. Mas às vezes a gente é cerceado por algo que dificulta até mesmo a nossa prospecção, né? A gente tem que ficar comendo pelas beiradas ali até conseguir o cara entender. A última reunião que a gente teve do marketing, eu cheguei assim e falei bem assim, ó. Rapaz, na pior das hipóteses, o que acontece se eu botar minha cara lá na ponte e botar o preço da assessoria embaixo? Começou a pensar nas possibilidades. Eu pode falar que eu já tive essa coragem já, mas eu venho falando. Rapaz, é absurdo, é absurdo. O Vinícius falou um negócio muito real. Se ele divulga o valor, o nosso telefone não vai parar. Realmente, isso eu tenho certeza. Então, Botar assim, E, tenha na verdade, a curiosidade isso aí, apenas de entrar em contato com a gente. isso aí, eu tenho um ponto de vista que isso aí não protege os bons, protege os ruins. Sim, mas é isso exatamente. Protege os bons. É isso mesmo. Exatamente. Se os conselhos estão esperando proteger os bons, não estão protegendo os ruins. Mas é isso Mas mesmo, faz exatamente parte. Estamos encerrando aqui esse podcast e foi uma alegria estar com vocês aí também. Iniciou com vocês esse De Olho no Futuro, né? Então a gente está administrando e continuando aqui falando de cada tema para o nosso cliente. Já falamos de reforma tributária para você que é cliente contador, de planejamento financeiro, já falamos de marketing, vamos falar de tecnologia, agora estamos falando sobre advocacia que serve para o seu bolso, serve para você pode estar se protegido para crescer. E eu quero que vocês deixem um recado final para os nossos clientes da Verei Contador e para os clientes que estão começando agora, ou pequena e média empresa que está nos assistindo, o que a advocacia pode ajudar neles, resumido no final, para a gente ir dando seus pontos finais aí. Uhum. Eu acho que a gente pode falar a frase que a gente sempre usa, né? Que a inteligência jurídica é a liberdade empresarial. Perfeito. Então, se ele consegue focar no que ele faz de melhor, direcionar a evolução do negócio dele, deixar esse resto com quem sabe mais, eu tenho certeza que lá na frente ele vai conseguir atingir a autonomia, a liberdade que ele busca, o tempo, às vezes, de lazer com a família que hoje ele não tem, porque ele está se agarrando para fazer algo muito miraculoso, tudo, né? um relatório, fazer de tudo um pouco. Então, pensa que um bom investimento, seja em qualquer área da sua empresa, desde a jurídica até o marketing, um investimento em pessoas certas vão fazer você ter essa liberdade que você almeja.
Eu concordo plenamente, né? E digo mais, tenha pelo menos a curiosidade de ter uma assessoria jurídica ao seu lado. Entre no Faz um site teste, de vocês, Entendeu? procure Faz aí um o telefone, teste, faz um WhatsApp. teste. Ligue pelo menos para saber o valor desse produto, desses 3 produtos que nós temos para os pequenos e médios empresários. E tenha curiosidade, faça um teste, realmente. Eu quero fazer um teste. Quero fazer lá 1 mês, 2 meses. Eu quero que vocês me ajudem. Vamos fazer umas reuniões. Porque, assim, o financeiro da empresa é a saúde dela. E eu posso ter certeza que dos clientes que eu indiquei para vocês, todos são satisfeitos e vocês ajudaram eles bastante, né? Que bom, que bom. A gente Então, fica muito feliz. É muito bom poder contribuir isso para ajudar o empresário. Às vezes a gente quer, claro que a gente quer ficar rico, né? Ganhar dinheiro, né? Eu acho que o Também a gente dinheiro quer é consequência, dinheiro né, Jefinho? ajudando, fazendo, de um bom trabalho. Eu né? acho que o dinheiro é consequência de um bom serviço, né? Então, da mesma forma que a gente quer que o nosso cliente empresário cresça com saúde financeira, a gente também precisa da nossa saúde financeira estável para que a gente também consiga ter a nossa liberdade para poder ajudar os clientes a crescerem. Então, eu acho que uma mão lava a outra. Se a gente faz um bom serviço, o nosso cliente cresce e pode apresentar um bom serviço também para as pessoas que são clientes dele. Então, acho que é uma cadeia. É isso aí. Vou deixar só uma frase de efeito aqui, né? Troque custo, a palavra custo, por investimento. Exato. E você vai ver a diferença que vai fazer na sua empresa. Esquece a palavra custo quando esse custo que você está tendo vai te dar um retorno. Então, custo é diferente de investimento. Não se esqueça disso e entre em contato com a gente. Galera, um abraço com vocês e até a próxima.